Olá pessoal, vamos a mais uma análise da última semana. Começando pelo Ibov, foi uma semana de baixa, ela terminou a semana em menos 1,33%. Ela, semana passada, tinha atingido esse topo em 58,591, voltou, fez um fundo em 54,083. Nessa semana ela retornou basicamente no nível dessa resistência em 58,591 e está corrigindo em baixa, chegou nesse suporte em 55,117. Ela está bem próxima da entrada do canal de baixa de longo prazo, olhando mais no longo prazo, então ela está nas proximidades da entrada desse canal. Terá que romper essa resistência da linha de baixo desse canal para continuar nessa tendência de alta de médio prazo, vamos dizer assim. Podemos esperar no curto prazo é que ela busque essa resistência em 58,591. E em baixa, ela rompendo esse suporte 55,117, vai encontrar o próximo suporte em 54,083. Petrobras também teve uma semana de baixa, menos 1,08. Ela na verdade continua esse movimento lateral, nessa congestão entre o suporte em 19,53 e a resistência em 20,96. Como ela atingiu na quinta-feira a resistência em 20,97, ela provavelmente no curto prazo vai buscar esse suporte em 19,53. Ela terá que romper um desses lados desse retângulo de curto prazo que se formou para definir a sua tendência de curto prazo. Olhando mais no longo prazo, ela vem num canal de baixa que se iniciou lá para novembro do ano passado. Ou melhor, novembro de 2009. Atingiu essa linha inferior desse canal de longo prazo e está no momento fazendo essa distribuição entre esse suporte e essa resistência falados. Vamos ver como ela vai se comportar nessa semana. A Vale teve uma semana de alta, mais 1,44. Ela atingiu essa resistência em 41,68 e está corrigindo. No curto prazo, ela pode buscar esse suporte em 38,97. Ela continua numa tendência de alta de curto-médio prazo, em busca da linha superior do canal de baixa de longo prazo que ela está no momento, que se iniciou em janeiro desse ano. Olhando no longo prazo, como havíamos falado semana passada, ela chegou nesse suporte importante em 35,56 e vem corrigindo em alta em busca dessa linha superior desse canal de longo prazo, canal de baixa. Terá que romper essa LTB para dar continuidade a esse movimento de alta. A grande campeã da semana, Usiminas, Usim 3, com mais 8,27. Ela vinha numa tendência de baixa. Essa semana, com essa forte alta, ela rompeu essa LTB de médio prazo, dessa tendência de médio prazo, mas não reverteu a sua tendência para a tendência de alta.
apesar dela ter tido na sexta-feira a sua máxima acima dessa resistência em 23,66, ela ainda não confirmou esse rompimento. Para romper essa resistência, ela terá que ter um candle totalmente acima dessa resistência, ou seja, sua mínima e sua máxima acima dessa resistência. Então não podemos dizer ainda que ela reverteu. Vamos ver como ela vai se comportar nessa semana. E caso ela reverta, ela vai encontrar como próxima resistência 25,17. Olhando mais no longo prazo, é uma ação que vem num movimento lateral que se iniciou lá para fevereiro do ano passado. Então ela está oscilando entre o suporte em 19,76 e a resistência em 32,65. Então ela revertendo essa tendência de médio prazo, ela vai buscar essa resistência em 32,65. Campeã do mês é a Marfrig MRFG3 com mais 6,37. Essa semana ela teve uma alta, chegou nessa resistência em 8,71 e está corrigindo. Ela pode buscar no curto prazo esse suporte em 7,21 e terá que romper agora essa resistência em 8,71 para reverter essa tendência de médio prazo de baixa. Olhando mais no longo prazo, é uma ação que vem de uma tendência de baixa que se iniciou lá para novembro, dezembro de 2009. Teve uma forte queda em junho, julho, chegando no seu ponto mais baixo dessa tendência em 7,21 e vem corrigindo. Grande campeã do ano continua sendo a TIM P3 com mais 42,62. Comparado com a semana passada, ela teve uma queda. Então, na verdade, ela atingiu essa resistência em 9,59, ao redor de 9,59. Voltou para o suporte em 8,71. Então, na verdade, ela continua fazendo no movimento lateral, fazendo uma distribuição entre esse suporte em 8,71 e a resistência em 9,59. Então, mais uma vez, ela está batendo nessa resistência, voltando e chegando nesse suporte. Ela terá que romper um desses lados desse retângulo de médio prazo, que se iniciou lá para maio desse ano, e terá que romper um dos lados para definir a sua tendência de médio e longo prazo. É uma ação que vem numa tendência de alta desde final de 2008. Esse ano ela atingiu essa linha inferior desse canal de longo prazo de alta, lá para julho, agosto. Vem corrigindo e terá que romper um desses extremos para definir sua tendência. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Para quem não conhece, o nosso guia de estratégias para investimento em ações, ele dá a nossa estratégia indicada para as ações vistas, como todas as outras constantes do índice Bovespa. Então podemos ver que atualmente a maioria das ações estão em tendência de alta, dando compra. Então nós informamos a quantidade sugerida para você investir
numa determinada ação e a proteção stop a ser utilizada. Além das ações, nós também temos no mesmo documento, que consta da nossa página de análise do site, o guia de estratégia para investimento em fundos, que também atualmente estão praticamente todos em alta, dando uma boa oportunidade para entrar em fundos de ações que usam esses índices como referência. Estamos fazendo uma promoção para que você conheça, 7 dias grátis para acessar as nossas estratégias. Além do guia, nós temos também na nossa página de análise os gráficos de cada ação. Estamos implementando nessa semana as ações mais valorizadas na última semana, no mês corrente e no ano corrente, para facilitar a sua tomada de decisão, para que você saiba as ações e índices que estão tendo o melhor desempenho. Antes essa página ficava na nossa página de estratégias, nós mudamos, colocamos junto aos gráficos para facilitar a sua leitura e a sua tomada de decisão. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Obrigado por sua atenção, boa semana e bons negócios.